Lamentações, capítulo 3, eu quero ler com você os versos 22 a 24, que dizem assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Vamos ler todos juntos a uma voz esse texto? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Nosso Deus, a tua palavra está aberta e lida diante de nós, Pai. E eu quero rogar, Senhor, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor, Espírito Santo, abra nossa mente, nosso coração, Pai, e fala conosco nessa hora. Fala, Senhor Deus, com a tua graça. Fala, Senhor, com a tua santidade e sabedoria. Mas fala também, ó Deus, com a tua misericórdia, que é o tema que nós trataremos aqui. Que no nome santo de Jesus, ó Deus, nosso coração seja aproximado de ti. Possamos perceber, ó Deus, o quanto o Senhor é bom, mesmo em situações às vezes duras e extremas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a contemplar como a tua palavra, Senhor Deus, nos educa diante dos fatos dessa vida. E como, ó Deus, nós somos agraciados com a boa mão do Senhor sobre nós em todo o tempo. Se alguém entre nós, ó Deus, nessa noite, cujo coração está cansado, sobrecarregado, Deus, que o Senhor mesmo esteja trabalhando nessa vida. Se alguém entre nós, ó Deus, desesperançado, muitas vezes, ó Deus, preocupado, seja com situações de saúde, situações de relacionamentos, ó Pai, pessoas que estão pensando no dia de amanhã, Deus, que o Senhor nos ajude e que o Senhor mesmo opere nesse tempo. Ó Deus, seja na exposição da tua palavra, seja num toque precioso que só o Senhor pode dar, que o Senhor nos encaminhe para mais perto de ti. Assim oramos em nome de Jesus e já agradecidos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse tema. Nesses últimos domingos nós expusemos aqui o Salmo 23, falando de compartilhar vida, de como o salmista nos mostra que é o Senhor, o nosso pastor, e nos cuida cada dia. Depois, na semana passada, nós trabalhamos o texto de Mateus 6, vencendo as preocupações excessivas. E os demais irmãos que estiveram pregando aqui nesse púlpito também falaram de temas relacionados a essa questão de como nós estamos diante de um tempo difícil e somos chamados a Deus, não apenas para a prevenção de suicídio, mas também para nos aproximarmos e nos confrontarmos com o que nós estamos vivendo diante desses dias e diante do nosso Senhor. E hoje, queridos irmãos, nós vamos trabalhar um enfoque do servo de Deus diante das grandes tristezas que às vezes recaem sobre nós. Diante das grandes derrotas, quando nós nos sentimos de fato pisados, humilhados, parece que é um cenário que estamos diante de um fim mesmo. E tudo tão sombrio, tão feio, tão doloroso, que parece não haver alívio em lugar nenhum, em palavra alguma, em companhia nenhuma. E diante desse tipo de cenário, irmãos, talvez nós possamos nos identificar de alguma forma. Quando há uma grande perda perto de nós, quem nunca passou por isso? Um parente, alguém que a gente ama tanto, que se vai. Talvez uma situação em que estamos derrotados economicamente e a nossa família sofre com isso, se envolve nisso, e às vezes precisamos ter uma resposta, um alento, um olhar para aquilo que traga esperança para nós. Talvez um cenário dentro dos nossos relacionamentos familiares, em que a gente se veja tão frustrado, naquela situação que a gente talvez diga, eu tentei de tudo, procurei conversar, mas parece que as coisas não mudam,
nada se descortina, um pouco mais ameno. Talvez eu e você possamos nos identificar com isso de alguma forma. Mas talvez a gente possa ter alguém perto de nós assim. Um amigo nosso, uma companheira nossa, que a gente veja que está sofrendo, está abalado, está se perguntando quantas vezes o porquê, para onde vai, o que está acontecendo. E eu creio, irmãos, que nós podemos aprender então com esse texto. E talvez Deus possa colocar uma pessoa que a gente não tem a menor noção de quem seja, mas num momento fortuito, é uma oportunidade para nós semearmos a bondade de Deus na vida dessas pessoas. Para que os irmãos possam ter também um cenário um pouco mais amplo. Nós vivemos dias como nação em que o nome de Deus tem sido tão falado, mas ao mesmo tempo ele tem sido tão praguejado, tem sido tão ofendido por conta das nossas atitudes como nação, e talvez seja um tempo da gente reverberar de fato a palavra do Senhor de uma forma bem mais profunda do que nós temos visto por aí. Vamos aprender com esse texto, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine então, irmãos, para que nós possamos caminhar e aprender e ter o nosso coração trabalhado nessa noite. O texto está, irmãos, olhando para os dias dos anos 580, 550 antes de Jesus Cristo. Depois de inúmeros avisos, muitos avisos durante séculos, profecias, intervenções de reis reformadores, profetas que insistentemente advertiram a nação de Israel sobre o seu abandono da vida com Deus, a mensagem se cumpre. O que aconteceu a partir de 931 a.C., ou seja, 400 anos antes, quando o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul, começa a ter cada vez mais as suas consequências, as suas implicações. Nos anos 770, aquilo passa a ser mais grave. E você tem ali o livro do profeta Oséias, avisando aquela nação de que eles precisavam voltar a andar com Deus, porque haviam abandonado por completo um culto aceitável a Deus, fazendo um culto de qualquer maneira. E Oséias então faz um paralelo daquele culto como uma cena de prostituição, em que ele, Oséias, estava envolvido com a sua própria família, ao perdoar uma esposa que constantemente o traía, e assim ele mostrava para a nação com a sua vida aquilo que Deus estava fazendo com aquele povo, ao buscá-los e trazer perdão sobre eles. Mais à frente, irmãos, chegamos nos dias do profeta Jeremias, Isaías, que avisam que a Babilônia viria, tomaria aquele povo, e havia então o anúncio de uma destruição sem precedentes sobre a terra de Israel. O livro de Lamentações, então, irmãos, vai mostrar o sentimento de alguém que contempla a sua cidade, que contempla a sua nação, e vê naquele lugar, vê nas coisas que estão acontecendo, nas casas, no templo, nas situações de famílias, um cenário avassalador. Esse livro é atribuído ao profeta Jeremias, primeiramente por conta da sua linguagem, algumas formas que são peculiares ao profeta, lá no seu original, algumas formas dele colocar algumas questões, e também por conta da sua proximidade com os dias iniciais do exílio, que foram dias extremamente violentos, extremamente duros para aquela nação que estava sendo atacada, saqueada, pessoas estavam sendo separadas das suas famílias, gente ia preso e desterrado da sua região, gente estava morrendo, e assim então essa proximidade, a linguagem do texto em si nos leva para perto do profeta. Porém, o livro em si não apresenta nominalmente nenhum autor, mas isso também não é o mais importante aqui. O que importa, irmãos, não somente lendo o texto, mas também nessa noite, é que o autor está nos concedendo de uma forma poética. O livro é um conjunto de poesias nas quais ele vai apresentando a dor,
a dureza, mas de uma forma que ele trabalha, irmãos, para os seus primeiros leitores, de uma forma que eles, lendo aquilo, se emocionassem e fossem levados a compreender não apenas a dor em si, mas como isso era ou cantado ou trabalhado para que a própria sociedade pudesse perceber o meio que ela estava inserida. A forma que ele é composto, irmãos, são 5 capítulos. Os 4 primeiros capítulos são acrósticos, dentro da sua língua original, o hebraico. Se você perceber os capítulos 1 e 2, cada um deles apresentando 22 versículos, cada um dos versículos começam com uma letra do alfabeto hebraico. 22 versos, 3 frases cada um. O terceiro capítulo, esse que nós estamos focando nele, já apresenta isso por 3 vezes, 66 versículos, sendo que cada 3 deles, uma letra do alfabeto vai sendo a que inicia os versos, para que aquele povo também pudesse guardar o ensinamento, a letra que estava sendo trabalhada para eles. Capítulo 4 volta para os 22 versos, e o capítulo 5 abandona a questão do acróstico, mas trabalha também de uma forma poética, algo para que aquele povo aprendesse uma lição, ainda que no meio da dureza e da dificuldade daquele tempo. Sabe, irmãos, talvez, diante de nós, como pessoa, família, povo, algo que nos machuque muito, a ponto de pensarmos em desistir, ou largar tudo, ou buscar um alívio no meio da tamanha dor que nós sentimos, qualquer pensamento que venhamos a ter sobre isso, talvez não seja páreo ou perto daquilo que esse autor está sentindo ao escrever aqui. Porém, no extremo da dor, eu e você podemos nos enquadrar e aprender lições preciosas no meio desse tempo. Queria compartilhar com você, então, nessa noite, querido irmão, algo que esse livro me ensina. Embora no meio de muita dureza, de muita dificuldade, a gente vai aprender que as constantes misericórdias de Deus, elas são uma esperança constante de renovo na nossa vida e na nossa caminhada. Talvez, olhando apenas para a situação, nós pensemos, não há para onde sair. Mas quando nós olhamos para o Senhor, para a sua misericórdia, Deus pode colocar sementes de esperança na nossa caminhada. Se você quer um paralelo para isso, talvez você se lembre daquele salmo que diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olho para os montes, não consigo ver nada. Mas se eu elevo os meus olhos, eu começo a perceber que o socorro não vem da situação em si, mas de um Deus que está sobre qualquer situação. Queridos irmãos, se você olhar para o que aquele autor, o homem que está escrevendo esse texto, trabalha, volte para o capítulo de número 1 e você vai ver que ele começa a descrever a cidade onde ele está. Veja o primeiro verso do capítulo 1, quando ele diz assim: como já solitária a cidade outrora populosa. O que eu vejo agora é devastação, num lugar onde eu via tanta gente passeando, tanta gente andando, fazendo seus comércios, gente indo e voltando, famílias trabalhando, mas agora há uma expectativa de nada, porque tudo está vazio. Tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Irmãos, aquele homem está vendo uma situação dura diante de si, porque ele conhecia o lugar, tantas vezes passou ali. Mas agora a situação já não tem mais nada daquilo. Ao contrário, o verso 2 diz: chora, e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente, maldosamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Uma alusão, irmãos, à terra que antes chegou a desfrutar momentos de paz com as outras nações. Mas agora, até aqueles que foram alvos de acordos,
casamentos entre príncipes de umas nações com aqueles israelitas, gozaram de certos arranjos para que houvesse paz. Mas aqueles que antes eram amigos, agora lhes traem e saqueiam aquela nação. Judá foi levado ao exílio, afligido, sobre grande servidão. Habita entre nações, não acha descanso. E o restante do capítulo 1, irmãos, vai mostrar, vai narrar, vai descrever uma situação muito triste que aquela terra estava passando. Quando nós observamos para o texto em si, irmãos, as palavras são duras demais, pesadas demais. Quando nós pensamos em palavras que ele vai usar, irmãos, ele vai chegar a partir do verso de número 12, num apelo de Sião por simpatia. Ele vai ver lá no verso 19 que eles foram esmagados, por 17, que eles foram esmagados pela tristeza. E o verso 18 carrega consigo, ainda no capítulo 1, irmãos, uma confissão que, ao observar a situação, ele vai sendo levado a entender o que acontecia ali. O verso 18 diz: justo é o Senhor, mas eu me rebelei contra a sua palavra. O Senhor sempre esteve perto, sempre esteve avisando, porém nós não demos ouvidos àquilo que foi a sua advertência. Ouvi todos os povos, vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. O capítulo de número 2, irmãos, ele começa agora a pensar e trabalhar como Deus permitiu aquilo. Aquela pergunta que às vezes nós fazemos: por que, Senhor, que eu estou passando tal coisa? Deus, por que foi acontecer isso justo comigo? E aqui para nós, abrindo um parênteses, né? A gente nunca fala isso, mas às vezes o nosso coração, que é, como diz Jeremias, extremamente enganoso, a gente se pergunta: o que não aconteceu com o do lado, com o vizinho? Aquela família lá, eles têm tantas condições a mais que a minha, mas por que foi acontecer na minha casa? Por que aconteceu comigo e não aconteceu com aquela irmã que tem tantos filhos para cuidarem dela, para ajudarem, mas foi acontecer logo comigo? Senhor, o Senhor não estava satisfeito já com o meu sofrimento, com as duras passagens que eu já tive, ainda foi acontecer assim? Capítulo 2 vai dizer: como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, como o Senhor precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Irmãos, o dia da ira do Senhor é constantemente avisado, não para que a gente fique tratando Deus, olhando para Ele como um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus que traz sobre nós situações pesarosas. Mas isso é avisado, irmãos, para que haja arrependimento, haja mudança, haja de fato uma conversão. Se eu estou indo para um lado, eu retrocedo e vou para o lado oposto. Mas nesse momento, olhando para as situações que estavam caminhando, o poeta aqui consegue apenas vislumbrar que Deus imputou sobre eles um sofrimento grande demais para que eles pudessem suportar. E o capítulo 2 caminha sobre isso, irmãos. O verso 11 diz: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. O poeta tem sempre um gancho, irmãos, para colocar diante no seu discurso aqueles menos favorecidos no sentido de se protegerem. As crianças estão sofrendo. Os jovens não têm agora para onde ir. E é por isso que eu choro constantemente, porque não vejo esperança aqui. Irmãos, fazendo mais um adendo, veja nos nossos dias, quando alguém quer colocar um discurso que demonstre sofrimento, que demonstre um senso de que está sendo injustiçado, a primeira coisa a colocar na frente é: olhe para as nossas criancinhas, olhe para os nossos jovens sem emprego,
Olhe para as pessoas, as mulheres que estão às vezes sem amparo. E aqui nós vemos isso sendo colocado também. Capítulo 2, cheio de amargura, cheio de sofrimento, irmãos. E o poeta, então, começa lá no verso 20, dizer: Senhor, olha, vê, dá, Senhor Deus, atenção, considera a quem o Senhor fez isso. Ele começa a se colocar diante de Deus, irmãos, dizendo: Senhor, por que o Senhor fez tal coisa? E de novo, irmãos, quantas vezes eu e você não nos colocamos diante de Deus, nos perguntando: Senhor, por que eu sou assim? Por que eu estou acometido com tal situação? Vamos para o capítulo 3, irmãos, quando então o Senhor começa a soprar na vida desse autor algumas questões que nós precisamos ver. Para que você entenda quem está escrevendo aqui, o verso de número 1 do capítulo 3 traz uma expressão: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. A expressão homem para nós aqui, no nosso português, não diz tantas coisas. Mas no seu original, o termo aqui não é a palavra mais usada para escrever sobre um homem no seu original. Aqui nós temos um termo que nem sempre é usado, mas é usado aqui em alguns outros textos da palavra do Senhor, mas bem poucas vezes, que é um termo que significa um homem, mas um homem no auge da sua força física, num período de vida que ele está apto para dirigir e proteger os seus negócios. E aqui, irmãos, então, a questão é que esse homem é aquele homem que nós podemos dizer que está na plena força, no seu vigor maior, capaz de defender a sua casa, capaz de trabalhar, um homem que está no ápice da sua vitalidade de produzir, de fazer realmente diferença e sustentar o seu lar, no sentido de ser um trabalhador. Aqui, então, ele traz essa expressão: eu sou esse homem, embora capaz de fazer plenamente tudo aquilo que o meu físico me permite, o que eu tenho visto, ao contrário, é a aflição pela vara do furor de Deus. E aí ele começa a mostrar, irmãos, Deus trabalhando na sua caminhada. Veja o verso 2, onde ele diz assim: Ele me levou, Deus me fez andar nessas trevas e não na luz. Deveras, ele, de novo se referindo a Deus, volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Por que ele começa a se ver assim, irmãos? Como Deus fazendo isso? Porque ele não compreende ainda que Deus, na sua capacidade de glória, de bênção, Deus coloca uma mão pesada sobre ele ali. Ele continua trazendo o texto, irmãos, até que, quando chegamos lá no verso 18, ele diz: então, disse eu, cheguei no ponto final. Pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Quantas vezes, queridos, essa não é uma realidade de muitos de nós. Eu caminhava com o Senhor, eu lutava, eu fazia, eu estava ali constantemente, mas chegou um momento que não dava mais. Pereceu a minha glória, como a minha esperança no Senhor. E aí, irmãos, ele começa a pedir a Deus agora a mudança. Lembra-te da minha aflição, Senhor. Olha para o que eu estou passando, olha para o meu pranto. O absinto e o veneno, ou seja, uma bebida que servia para trazer o mal, o absinto. Lembra, Senhor, do que está acontecendo, que a minha vida está sendo corroída. Minha alma continuamente recorda de tudo isso e eu fico mais abatido. Mas aí ele pede a Deus: eu quero trazer, Senhor, à minha memória, não esse tipo de lembrança, mas algo que me possa dar esperança de fato. E aqui nós chegamos, irmãos, aonde nós queremos então compartilhar os versos seguintes. Ao pedir diante de Deus que trouxesse à sua memória o que lhe desse esperança, o que lhe desse uma visão mais positiva da própria vida e daquilo que Deus estava fazendo,
aquele homem então começa a se lembrar de que Deus não era um Deus que é pego de surpresa, ou um Deus que não sabe do que está acontecendo conosco, mas ele começa a se lembrar que Deus estabeleceu com eles um compromisso muito anterior à sua própria vida aqui, à nossa própria vida nos dias de hoje. Deus é um Deus muito anterior a tudo aquilo que nós pensamos e construímos. Deus é um Deus que estabeleceu uma grande aliança, no sentido de que o seu povo crendo, obedecendo, caminhando com ele, seria grandemente obedecido, grandemente abençoado, na obediência abençoado, mas ao quebrar aquela aliança, sofreria também consequências duras. Nós entramos no texto, irmãos, e ele começa a trazer as misericórdias do Senhor. E por que eu quero afirmar, irmãos, nesse primeiro momento, que é uma esperança constante de renovo, de recomeço, de restart, de zerar as coisas e começar a avançar novamente? Primeira coisa que eu vejo, irmãos, que ele diz no seu texto é que elas são a causa de nós não sermos consumidos. A primeira questão que eu aprendo, irmãos, as misericórdias de Deus são esperança constante de renovo, porque elas são a causa de o mal ser refreado na nossa vida e na nossa caminhada. Queria que você caminhasse comigo pensando naquele homem olhando para a sua terra. Tudo destruído, tudo arruinado. A pergunta é, querido irmão, por que ele não foi destruído? Por que ele não está entre os mortos contados? Por que ele tem a condição de ver e contemplar toda aquela situação? Por que o mal que afligiu a tantos não está ali sobre ele naquela hora? O que ele se vê nessa hora, irmãos, é alguém poupado, capaz de perceber o que se passa ao seu redor, de discernir, mas ele está sendo acompanhado por uma questão muito séria. Por que eu não fui consumido com os demais? Por que eu ainda estou aqui, Senhor? E, irmãos, quando nós pensamos nas dores que acometem pessoas perto de nós ou a nossa casa, nem sempre nós percebemos que nós podemos ver isso, mas ainda somos poupados por Deus. Embora eu veja talvez o mal sobre um familiar, embora eu veja talvez o mal sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, eu contemple e reclame, e isso é natural, nós somos assim, não há questão aqui para ser olhada. De fato, nós podemos contemplar um cenário e perceber todo tipo de contrariedade, mas se nós pararmos para analisar com mais profundidade, talvez a gente vai dizer assim, mas Deus me guardou para que eu visse isso e pudesse talvez reagir de alguma forma. Eu estou vendo mal dentro da minha casa acontecendo, mas talvez seja a hora de eu me lembrar que se aquilo está acontecendo e eu estou tendo noção daquilo, Deus está me guardando para um propósito, uma situação. Deus pode usar a minha vida para ser restauração naquele lugar onde eu estou. Difícil pensar nisso, né? O nosso senso de autopiedade, de autocomiseração, é algo avassalador. Nós olhamos para a nossa cidade, reclamamos e reclamamos e reclamamos, mas nem sempre pensamos, por que nós estamos plantados aqui? Será que o Senhor não pode usar a mim e a você para transformar esse lugar num lugar melhor? Será que o fato de estarmos dentro da igreja não é um sinal de Deus, de que às vezes o mal que a gente enxerga e reclamamos, murmuramos, colocamos a culpa em A, B, C ou D, mas se nós estamos aqui, talvez não seja um ponto de que Deus possa nos usar para fazer diferença na vida dos outros, da própria igreja, da cidade, da nossa casa. E é difícil, irmãos, chegar a essa conclusão, porque isso traz consigo a questão de que eu preciso ter algo na minha memória, trazer ao meu coração, de fato, um sentido que me faça reagir diante dessas lutas e dores. É o que ele diz no verso 21 do seu texto. Por que ele está pedindo algo que venha à sua memória, que lhe coloque esperança?
Porque ao olhar e não ver ninguém, talvez ele seja consciente de dizer: Senhor, é comigo que o Senhor quer tratar. Sou eu. Talvez eu esteja esperando o Senhor levantar um pastor Eloy, um pastor Pedro, um Marcelo, mas sou eu, Pai. E às vezes, irmãos, dentro da nossa casa é assim. Quando Deus vai trazer um outro para vir pregar para o meu filho, é você que está ali. Quando alguém vai quebrar esse mal dentro do meu lar, é você que está lá. O nosso emprego eu não preciso mais comentar, porque eu acho que já caiu a ficha até aqui. Certamente, aquele homem começa a ter no coração: eu fui alvo da misericórdia do Senhor, ainda que tamanha tristeza se abatesse sobre mim. Se eu estou aqui, se eu estou vivo hoje, irmãos, se Deus é Deus, então é sinal de que Deus pode fazer de mim um grande vencedor, apesar de, num primeiro momento, eu estar cansado e sobrecarregado. Você consegue perceber isso? Quantos crentes estão esperando seus libertadores, enquanto Jesus já está aqui? O texto prossegue, querido, porque juntamente com essa questão, a misericórdia do Senhor foi a causa de nós não sermos consumidos, exterminados. Ele começa então a ter a abertura para fazer mais algumas perguntas. Bom, se eu estou aqui, por que eu cheguei até aqui? O que houve conosco para chegarmos a essa situação? O que houve conosco como nação para chegar onde chegamos? Qual é a nossa história? Foi do nada? Foi ontem? De onde nós saímos? Esse autor, irmãos, está trazendo um poema mostrando para aquele povo que uma sucessão de pecados, 400 anos seguidamente, fez com que eles chegassem em situações duras e duras demais. O verso 16, irmãos, chega a me assombrar pessoalmente quando eu leio, porque ele traz uma ilustração extremamente dura, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. E eu, toda vez que eu leio esse texto, irmãos, eu me amedronto de cima e embaixo, porque eu já tive dor de dente. E eu sei o quanto isso é terrível, mas imagine alguém mastigar pedra. Imagina a sensação de alguém assim. Mas por que chegamos nesse ponto? O que aconteceu que nos trouxe aqui? O verso 1 lá do capítulo vem dizer: o furor de Deus. Provocamos e provocamos e provocamos e provocamos e abandonamos o nosso Deus. E talvez nos dias em que estávamos na prosperidade, as coisas estavam bem, nós simplesmente deixávamos Deus lá, aonde quer que fosse, e vamos viver a nossa vida. Vamos nos divertir, vamos largar para lá. Isso não é prioridade agora. O que é isso? Eu já fiz a minha parte. Na nossa autojustiça, a gente sempre se vê no melhor. Eu sou alguém que ofereço a Deus o meu melhor. Mas será que se Deus esquadrinhar os nossos caminhos, como o texto nos chama a atenção mais à frente, Ele vai entender, irmãos, que de fato fizemos o melhor? Mas eu fui poupado. Então isso pode ser uma grande oportunidade de mudança, de transformação, de retorno ao Senhor. Sabe, irmãos, trazendo para nós, para os nossos cenários mais particulares, descrevendo a dor que às vezes nos envolve, ou ouvindo de alguém a dor que está envolvendo essa pessoa, a gente pode, à guisa do que estamos vendo no texto, trazer essa pergunta: como estava o nosso relacionamento com Deus, enquanto não percebíamos que tamanha destruição se aproximava? Às vezes, queremos ajudar pessoas, estão tristes, amarguradas. Irmãos, isso não é uma conversa de 10 minutos, isso não é uma conversa que você tem na mesa de um botequim, tomando um café, ou os irmãos são mais polidos, me perdoe, na mesa de uma padaria, daquelas, né, que você frequenta, assim e tal, ali tomando
um café colonial, alguma coisa assim. Não é uma conversa nesse nível. Isso é uma conversa para aqueles momentos em que você e alguém estão ali juntos, talvez sendo regada a lágrimas, e ouvindo a dor do outro, se perguntando, talvez a pessoa seja levada na conversa, que você diga para ela, olha, está tudo tão difícil, mas vamos começar a perceber, você está aqui. Deus te poupou até aqui. Mas será que nós podemos fazer esse exercício juntos? Como é que era a sua caminhada? O que te fez chegar até aqui? O que aconteceu na sua casa que os relacionamentos foram se deteriorando, foram apodrecendo, foram estragando? Será que a gente consegue se lembrar de onde isso começou? O que está acontecendo que você está endividado até o pescoço? Aonde isso partiu? Como é que era a sua vida? Eu não me preocupava com nada. Porque na bonança a gente não liga para essas coisas. A gente simplesmente vai gastando. A gente vai largando para lá e um crediário aqui, mais uma coisinha ali, está tudo bem, até que... Como é que quebrou o casamento? E às vezes, irmãos, chegando nesse momento, nessa questão, nós vamos começando a observar que, de fato, se a gente parar para analisar, o fato é que a gente também estaria totalmente destruído se Deus não refreasse o mal. Se Deus não nos deixasse vivos, se Deus não nos deixasse, ainda que sofrendo, naquele momento poupados, se a gente realmente não fosse parado por Ele para que a gente pudesse perceber, se eu ainda estou aqui, é porque a misericórdia do Senhor está sobre mim. Leia o versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de quê que está aí, irmão? Se não houvesse misericórdia do Senhor, o que seria de nós? O texto está te respondendo. Mas elas também, irmãos, as misericórdias do Senhor, elas são constantes, são esperança constante de renovo, pelo que o verso 23 vai nos mostrar. Elas são renovadas, irmãos, de acordo com a fidelidade do Senhor. Por que nós podemos afirmar e ver isso? Em primeiro lugar, irmãos, louvado seja Deus, que as misericórdias dele, elas não são medidas pela nossa fidelidade, por aquilo que nós podemos ofertar a Deus. E isso é fantástico, querido. Isso é maravilhoso. Porque se Deus fosse medir a misericórdia dele por aquilo que eu sou capaz de oferecer, eu cairia no versículo de cima e seria consumido. Mas o poeta aqui, ele diz o seguinte, olha, as misericórdias se renovam, elas são renovadas, elas são cada vez, cada manhã criadas de novo, no sentido de que Deus demonstra o quão grande é a sua fidelidade sobre nós. E eu louvo a Deus, irmãos, porque tem dia que a gente está lá no topo, bem animado, e a gente faz e acontece nesses dias. É aquele dia em que pode acontecer uma avalanche, a sua casa pode cair, tudo pode dar errado, mas você naquela hora não é atingido, e você se lembra do Salmo 91. Mas há dias, irmãos, em que se alguém te dá um bom dia, você pergunta, por quê? Nesses dias, você pode tomar o melhor café, estar com a sua melhor roupa, com as melhores companhias, gente boa do seu lado, mas nesse dia, tudo dando certo, o seu coração está amargurado, está azedo. Imagine se Deus fosse acompanhar a gente assim. O dia que você está legal, o Senhor fala, opa, olha lá o meu servo, está me louvando como ninguém, derrama a bênção sobre ele. E aí no dia que você está mais ou menos, o Senhor, é? Então é o seguinte, toma aí, é só para o gasto. E no dia que você está mal, o Senhor fala, passo lá amanhã. Deus não é assim. As misericórdias do Senhor, irmãos, não estão presas a nós.
embora nós sejamos o alvo de cada uma delas. As misericórdias do Senhor estão presas a Ele, o Senhor e a sua palavra. E a palavra de Deus, irmãos, diferente da palavra de homem, ela não é a palavra de mentira, ela não é a palavra limitada, ela não é a palavra que se apodrece, se esgarça com o tempo. O que o Senhor falou, irmãos, a Abraão, Ele cumpre até os dias de hoje. O que o Senhor falou através de Jesus chega a nós até hoje. As misericórdias do Senhor, irmãos, são renovadas de acordo com a sua fidelidade. Em primeiro lugar, porque Ele é Deus de fato. E quantas vezes nós colocamos essa palavra em xeque? Você quer ver? Marca esse texto aí, vamos para Isaías, capítulo 49. Deus é o Deus fiel. E às vezes nós distorcemos essa fidelidade cantando, fiel a mim. Não, o Senhor é fiel a si mesmo. E eu estou incluído nessa fidelidade. Mas Isaías 49, verso 14 aí, chegou lá? Amém? A gente vai ver o texto dizendo, olha, mas Sião diz, Deus me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Quem está dizendo isso é o povo. Isaías está apenas escrevendo o que o povo diz. E aí Deus responde, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Deus faz a comparação, irmãos, que nós, seres humanos aqui, né, naturais, normais, a gente mais fala. Tem coisa maior do que o amor de mãe pelo seu bebê? Quantas de nós aqui, irmãos, não trazem essa palavra? Se mexer com meu filho, eu viro uma leoa. Não é isso? É ou não é? Ou é só lá em casa? Mas Deus fala assim, ainda que essa venha se esquecer, ainda que ela, sendo humana, talvez num momento de dor aguda, talvez num momento de falha, quantos de nós não falhamos? Ainda que essa venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti. E olha que coisa linda que Deus escreve, irmãos. Eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Talvez nenhum de nós saiba o que é isso. O que é você olhar para a sua mão e ter ali gravado o nome de alguém. Mais ainda, talvez a gente nunca vá saber o que é o Senhor olhar para as suas mãos e ver o nosso nome escrito ali. Deus é fiel à sua palavra, irmãos. A sua aliança, aquilo que Ele prometeu, serei o seu Deus, o Deus da sua descendência. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu jamais te abandonarei. E é por isso que aquele poeta, escrevendo lá nas Lamentações, ele diz, essas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos, porque o Senhor põe freio nesse mal que vem sobre nós por conta do nosso pecado. Essas misericórdias não têm fim, elas são renovadas cada dia, a cada manhã, elas se renovam. E é por isso que você tem outros textos que dizem que o choro dura uma noite, mas é por isso. E é por isso, querido irmão, que talvez até sem perceber, quando você dorme à noite, o sentimento ao fechar o olho pode ser de desamparo. Mas logo de manhãzinha, quem já viu o sol nascer aqui pode concordar comigo. Quando você abre a janela e entra aquele ar, você diz, é um novo tempo que está começando. Deus é Deus. Mas há um terceiro ponto nesse texto, irmãos, que eu quero ressaltar para você. As constantes misericórdias de Deus são esperança de renovo, porque, como o verso 24 nos ensina, elas são cura para o indivíduo, esperança para o coração aflito. Aquele homem, depois de perceber tantos males e tantas coisas, ele começa a entender que tudo que ele tem, que ele pode se agarrar, não é a questão
de olhar para o lado e falar: vou reerguer esse prédio, vou reconstruir essa passagem, eu vou trabalhar de novo e tudo vai ser erguido. Ao contrário, depois de ver tanta luta, tanta destruição, tudo que ele consegue perceber é: eu fui poupado por Deus, Deus criou um novo dia, então o que eu posso fazer agora é me agarrar com o Senhor, Ele é quem vai me sustentar e vai me encher de esperança para o que vem pela frente. Louvado seja Deus, irmãos, porque Ele diz: olha, o Senhor é a minha porção. O que é isso? Ele é a minha parte de sustento, Ele é o meu amparo, Ele é onde me refugio. Assim como o salmista escrevendo o Salmo 46, que diz assim: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o socorro bem presente. Aonde, irmãos, que aquele salmista está dizendo? Na tribulação. Sabe, irmãos, se eu tenho aprendido que a misericórdia do Senhor pode refrear a sua mão, ou seja, às vezes nós não percebemos o mal que é plantado, irmãos, mas Deus ainda assim refreia aquelas consequências de virem sobre nós. Se eu tenho aprendido, irmãos, que mesmo em meia dor, o melhor lugar que eu posso estar é debaixo da mão do Senhor, eu começo a ver certas questões que vão moldando a minha caminhada a partir de então. Veja, em momento algum desse sermão, meu querido, eu estou dizendo para você que Deus vai fazer um milagre assim. O que eu estou dizendo para você é que Deus vai andar contigo em meio à dor, ainda que ela seja muito grande. O que eu estou dizendo é que Deus é o nosso Senhor, irmãos, ainda que a gente olhe para um presente e talvez um futuro sombrio que vai se apresentando diante de nós. Deus é o nosso Deus que vai andar conosco, irmãos, talvez quando os nossos músculos já não forem mais tão fortes. Deus é o nosso Deus que vai andar conosco, talvez quando no momento que a gente estiver solitário, pensativo, puxa, que saudade que eu tenho daquele tempo em que a gente andava com a família cheia e o carro ia para um lado, ia para o outro e a gente passeava, mas agora eu estou só, mas Deus vai estar ali contigo. Quando a gente vai se vendo tratado, irmãos, principalmente com a expectativa correta do que vem pela frente, a gente começa a ver, irmãos, que aquilo vai curando a nossa alma e a gente vai se apercebendo amado por Deus, cuidado por Deus, mesmo que às vezes a gente seja espremido pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119. E olha o versículo de número 71 que diz: o salmista diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Às vezes nós falamos esse texto, ou lemos esse texto, irmãos, e pensamos que a aflição que o salmista está dizendo aqui seja aquela questão de um aperto que vem e vai. Só que a aflição aqui é aquilo que você está lendo lá em Lamentações. Agora vamos com a Bíblia lá para o Novo Testamento, porque com Jesus vindo, passando por morte, ressurreição, com a sua igreja agora incumbida de anunciar o Evangelho. O escritor aos Hebreus vai mostrar, irmãos, que de fato as dores, as lutas, as dificuldades, tudo isso vai trazendo para nós um sentido de crescer, de ser amadurecido, de ganhar costas mais cascudas, de poder aconselhar e abençoar a outros num mundo caótico como nós estamos entrando. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 12. Você hoje está mexendo na Bíblia, fala a verdade. Você está meio enferrujado, né? Os dedos estão gastando um pouquinho aí. Mas veja Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 11, irmão. Vamos ler juntos?
de 11 a 13. Juntos. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quantas e quantas vezes a gente se agarra na murmuração e não se agarra no Deus que está tratando conosco, nos disciplinando. Pensamos em disciplina dentro da igreja, irmãos, como algo mal. Fugimos dela, quando deveríamos ir ao encontro. Senhor, disciplina a minha vida. Me dá, ó Deus, nesse tempo de caminhada, sabedoria. Não apenas, Senhor, para ser exercitado, para aprender da justiça, mas para que haja cura na minha caminhada. E isso vai me levar para um outro texto que foi lido hoje pela manhã, na abertura do culto dominical. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas nem sempre nós queremos a lei. Sabe, irmãos, caminhando para o final, diante dessas questões da dureza, o que o autor de Lamentações vai expondo, irmãos, é que, embora o cenário fosse talvez o pior que ele pudesse ter encontrado na sua vida, ele vai dizer, a partir de então, que de fato, Deus, ainda no meio dos estragos, Deus é um Senhor e um Senhor bom. Se você voltar para Lamentações, vamos ver o que ele diz a partir desse verso de número 25. Depois que ele entendeu, irmãos, que as misericórdias do Senhor, que permitiram que ele estivesse ali vendo aquilo tudo, Deus não o exterminou. Que essas misericórdias se renovam a cada manhã, a fidelidade do Senhor é enorme. Que Deus é a sua porção, ele vai começar a declarar no verso 25. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. É bom, então, aguardar, saber esperar, trabalhar, mesmo que seja em silêncio, devagar, quieto, mas avançando passo a passo. Ele vai dizer, bom é para o homem suportar o jugo, o peso na sua mocidade. Então, jovens, às vezes os momentos estão difíceis, eles estão contrários, suporte isso no Senhor, não desanime, persevere. Talvez seja o caso do verso 28, se assente quieto, solitário, porque Deus colocou isso sobre você, e há dias, irmãos, que de fato a gente precisa passar calado pelas provas, pelas lutas, mas entendendo que Deus está conosco ali e que a gente vai passar por aquilo ali. Põe a boca no pó, verso 29. Ore ao Senhor, clame, busque, porque há esperança naquele que busca assim o Senhor. Quando voltamos para o capítulo 4, irmãos, ele ainda está contemplando muita destruição. Mas veja, no final do capítulo 5, quando ele volta a orar ao Senhor, ele faz perguntas que realmente o seu coração está querendo resposta de Deus e que Deus vai lhe dar a resposta. Capítulo 5, a partir do verso 19, ele diz assim, Senhor, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que está reinando, Pai. E o teu trono, ele passa daquelas gerações lá de trás que te abandonaram. Pela minha geração hoje, pela geração que virá, o Senhor continuará no controle de tudo. Mas Deus, olha para mim nessa hora, o Senhor vai se esquecer para sempre? Por que o Senhor vai nos desamparar por tanto tempo? Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Por que o Senhor vai nos rejeitar totalmente? Por que o Senhor vai te enfurecer sobremaneira contra nós outros? Irmãos, o verso 21 traz a expressão
de que é o desejo do Senhor para a nossa vida e aquilo que deve ser a nossa oração diante das situações mais duras. Senhor, permita que em meio a todas as dificuldades eu seja convertido a Ti. Eu seja transformado, meu coração seja volitivo à Tua palavra, ao Teu chamado. Quando pensamos, irmãos, em agir para com os outros, a gente vai ver o que Jesus fez e o que é exemplo para cada um de nós também. Aqui, olhando para a figura de Jesus, a gente vai ver, por exemplo, em João 11, Jesus sabe da morte de Lázaro. Conversando com a irmã, vê o sofrimento dela, a dor dela, Jesus chora também. Mas Jesus lhe dá a palavra de ressurreição e de vida. Quando nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, depois de expor todo o plano do Evangelho, nos 11 primeiros capítulos, o capítulo 12 traz uma série de situações práticas. Aí lá no versículo 15, Paulo escrevendo àqueles irmãos, ele diz assim, olha, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente não está isento de chorar, de ser aquele que se condói com o irmão, com um querido nosso. Mas ele está mostrando, irmãos, que não basta apenas a questão de nos compadecermos. O que nós precisamos chegar é levar alguém a buscar a Deus e se relacionar com Deus de fato. No momento de dor, de angústia, aonde o coração está dizendo, larga Deus, abandona tudo isso e foge. Talvez seja a hora de nós levarmos essa pessoa a dizer, eu estou contigo para sofrer junto, mas não largue o Senhor, vamos orar e buscar cada vez mais a Deus, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã e serão renovadas na sua vida também. Vamos baixar nossa cabeça nessa hora? Talvez nessa noite, o que você ouviu não reflita o que você está vivendo nesse momento. Mas quantas pessoas perto de nós, irmãos, estão passando por um momento de amargor, de revolta. Falei no início desse sermão, Deus tem sido tão falado. Mas quantos de fato não têm conhecido Deus de perto? Queria te convidar a orar, no sentido de que Deus, o nosso Senhor, por misericórdia, cuidasse de nós, irmãos. Eu, com a minha casa, família, no meu trabalho, na igreja, cuidasse de nós como povo. Daqui a 7 dias vamos estar no momento de eleições. Se até aqui já tem havido tantas quebras de relações, de amizades, o que vem pela frente, querido irmão? Mas louvado seja Deus, porque apesar de todo o mal que a gente possa semear, Deus pode colocar a sua misericórdia para refrear todo o mal, para curar a nossa terra e para dizer que não importa o que vem pela frente, Deus estará conosco para cuidar de nós e nos levar adiante em toda a situação. Talvez seja essa noite, uma noite de você dizer, Senhor, quantas vezes eu me revoltei contra Ti. Quantas vezes, ó Deus, eu praguejei contra a minha fé. Reclamei. Porque o Senhor talvez me deixou sozinho. Mas Deus, converte meu coração a Ti nessa noite. Quantas vezes, Senhor, lá em casa, a gente vê tudo menos a Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, entra lá no meu lar e começa a mudar as coisas.
Começa a mudar a nossa vida, Senhor. Para que mesmo que a gente pareça derrotado, perdendo alguma coisa, mas a gente seja lembrado que temos o Senhor é a nossa porção, nossa herança. E a tua misericórdia está sobre a minha casa, está sobre o meu lar. Sobre o meu trabalho, quanta competição, quanta gente que às vezes puxa o tapete, quanta gente que dá aquele abraço de urso. Mas Deus, fortalece a minha caminhada, para que eu não renegue o teu nome, seja teu servo, tua serva, todo o tempo, Pai. Vamos estar de pé, queridos. Pai eterno, abençoa o teu servo aqui nessa noite. Abençoa a tua serva, Pai. Estende a tua mão sobre cada lar aqui representado. Senhor, nós viemos até a tua igreja, Senhor. Ela é tua. Para te rogar, Senhor, que o Senhor não permita, Pai, que nós vivamos uma fé, ó Deus, distante, ufanista, uma fé baseada em mentiras, ó Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós vivamos uma fé que olha para a tua palavra, que saiba, ó Deus, desfrutar daqueles momentos em que a tua palavra nos diz que somos mais que vencedores. Mas, ó Deus, que nós olhemos para a tua palavra também nos momentos em que ela nos diz que às vezes nós passamos por vales tenebrosos, sombrios, ó Deus, mas nós passamos porque o Senhor nos faz passar. O Senhor não nos deixa pelo caminho, ao contrário, o Senhor estende a tua mão e nos faz avançar dia a dia. Senhor, como a gente gostaria de estar pregando situações aqui de extremas vitórias, mas, ó Deus, quantas vezes isso entra em choque com a realidade que a gente vive. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nos dá maturidade hoje para enxergar, ó Deus, que nós estamos vivendo num país pagão, num país, ó Deus, que não te conheceu como rei, como Senhor desse lugar. Um país, ó Deus, que fala tanto no teu nome, mas que ainda não se humilha diante de ti. E é por isso que a gente colhe, ó Deus, tantos males, tantos machucados, tantas competições, tanta violência, tanta dor, Pai. É por isso, ó Deus, que às vezes pessoas entram no nosso lar e levam o que é nosso. É por isso, Senhor, que às vezes nós somos machucados nas ruas por tamanha falta de educação, de gentileza. E, ó Deus, isso se reflete às vezes também no convívio com a igreja, porque nós estamos ainda engateando no Evangelho do Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, se revela a nós com graça, com misericórdia, e fortalece a tua serva que às vezes está chorando noites e noites. Que, ó Deus, seja consolada em nome de Jesus. Que possa ver, ó Deus, que os motivos pelos quais ela está orando serão contemplados por ti. Que o Senhor vai trazendo a resposta, Pai, vai chegar, mas que ela não se desanime nesse tempo de orar e de se fortalecer em ti. Fortaleça o teu servo aqui, pai de família, Deus, que quer ver, ó Deus, os seus filhos convertidos a ti. Deus, renova-lhe o ânimo em nome de Jesus. E dá a coragem, ó Deus, de continuar insistindo no Evangelho, pregando, falando de ti, te honrando, ó Deus, sendo dizimista, para que, ó Deus, dia a dia, na sua caminhada, o Senhor lhe abençoe também e renove, ó Deus, o teu favor e a tua graça. Como igreja nós te pedimos, ó Deus, sara o teu povo. Senhor, diante dessas disputas que nós vemos nesses dias, abençoa a tua igreja, protege o teu povo das maldades que nós vemos nesses dias, Deus, e renova em nós a tua graça e a tua bênção, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, te pedindo pelas eleições que vem à frente. Deus, manifesta a tua vontade, e somente a tua vontade. Nós cremos que o Senhor é soberano e ela vai acontecer, Pai. Mas eu oro te pedindo que o Senhor nos dê um coração aberto, dizendo: cumpra-se a vontade do Senhor e eu estarei debaixo dela. Cumpra-se o querer do meu Deus, porque é Ele quem domina.
E ainda que esse país, ó Deus, veja tantos governantes, ó Deus, equivocados, gente que fala do teu nome, mas às vezes nunca te conheceu, que nós nos lembremos, ó Deus, que acima do poder de cada um deles está o poder do Senhor, ó Deus. E assim o Senhor vai nos guardar e a tua misericórdia vai refrear o mal. Assim o Senhor vai nos proteger e nós vamos dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E assim nós vamos dizer, ó Deus, que ainda que muitos busquem todo tipo de interesse escuso, a nossa porção é o Senhor. O Senhor é a nossa vida, a nossa alegria. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus de cada manhã. E o Senhor é quem nos renova e nos faz viver altaneiramente. Ainda que tudo perto de nós, ó Deus, esteja tão estranho, que às vezes a gente tenha vontade de fugir, Pai. Mas bendito seja o Senhor que nos acalma, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos dirige. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é Deus e nada escapa ao teu controle. Nossa saúde, as nossas finanças, Senhor, os nossos relacionamentos, tudo está debaixo da tua poderosa mão. Bendito seja o Senhor por isso, Pai. Libera, ó Deus, cura nessa noite. Libera, Deus, vida nessa noite, Pai. Libera aquela fé, ó Deus, que às vezes está enferrujada, está, ó Deus, largada num canto. Às vezes a gente vem, mas não está mais ligado à tua casa. Senhor, liga novamente tudo aquilo que está quebrado. Fortalece a nossa vida em ti, Pai. Proclamamos, Jesus, o Senhor é Deus nesse lugar e em toda a terra. Proclamamos, Espírito Santo, necessitamos de ti, Senhor. E te rogamos, toma a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Para a glória do teu nome é que oramos. Em nome de Jesus.